Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Seduc em Ação. Hoje a aula é para o para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Eu sou o professor Erasmo e na acessibilidade em Libras temos a intérprete Naima. O tema da aula de hoje é medidas de volume e capacidade. Volume é a grandeza indicada pela medida do espaço que um corpo ocupa. Isto é, uma medida em 3 dimensões. A unidade padrão de volume é o metro cúbico, medida que indica o espaço ocupado por um corpo de dimensões 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Observem essa tabela, por favor. Aqui nós temos a unidade padrão, que é o metro cúbico. À esquerda do metro cúbico, nós temos os múltiplos: decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. À direita do metro cúbico, nós temos os submúltiplos: decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Observem aqui na tabela. Quando nós caminhamos para a direita, nós multiplicamos por 1000 a cada casa que nós avançamos. Quando nós caminhamos para a esquerda, nós dividimos por 1000 a cada casa que nós retrocedemos. Vamos ver alguns exemplos da aplicação disso. Olha só, para transformar uma unidade de volume para outra, deslocando-se para a direita, nós vamos multiplicar por 1000 a cada unidade deslocada. Olha o nosso primeiro exemplo. Transformar 2,45 quilômetros cúbicos em hectômetros cúbicos. Vamos voltar lá na nossa tabela, pessoal. Olha só, nós vamos transformar de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico. Nós vamos andar uma casa para a direita, então é só multiplicar por 1000. Vamos lá no nosso exemplo? Olha só, eu vou pegar 2,45 e vou multiplicar por 1000, que é igual a 2.450 hectômetros cúbicos. Transformar 2 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Vamos voltar lá na nossa tabela. Olha só, eu quero transformar metro cúbico em centímetro cúbico. Eu vou caminhar 2 casas para a direita. Então eu vou ter que multiplicar por 1000 e o resultado multiplicar por 1000 novamente. Vamos lá no exemplo. Olha só. 2 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Eu vou multiplicar o número 2 por 1000, obtenho 2000. E multiplico novamente por 1000, obtenho 2 milhões. Portanto, 2 metros cúbicos corresponde a 2 milhões de centímetros cúbicos. Para transformar uma unidade de volume para outra, deslocando-se para a esquerda, deve-se dividir por 1000 a cada unidade deslocada. Observem aqui o nosso primeiro exemplo. Transformar 53.000 milímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Vamos voltar lá na nossa tabela, pessoal. Olha só. Eu quero transformar milímetro cúbico em centímetro cúbico. Nós vamos retroceder uma casa, então nós vamos dividir por 1000. Quando nós caminhamos para a esquerda, a gente divide por 1000. Quando nós caminhamos para a direita, multiplicamos por 1000. Vamos lá no nosso exemplo. Observem, olha só, eu vou pegar 53.000 e vou dividir por 1000. Que é igual a 53 centímetros cúbicos. Aqui ficou faltando o número 5, pessoal, mas são 53.000 milímetros cúbicos. Próximo exemplo, transformar 194.700 decímetros cúbicos para decâmetros cúbicos. Então, decímetros cúbicos para decâmetros cúbicos. Vamos voltar lá na nossa tabela. Olha só.
decímetro cúbico para decâmetro cúbico. Nós vamos retroceder, meninos, 2 casas. Então, nós vamos dividir por 1000 e o resultado vamos dividir por 1000 novamente. Vamos lá no exemplo. Olha só, eu vou pegar um número 194.000, vou dividir por 1000, dá 194. Pego o número 194 e divido por 1000 novamente. Dá 0,194 decâmetros cúbicos. Então é isso. Nós temos que memorizar o seguinte. Quando nós avançamos, quando nós caminhamos para a direita, multiplicamos por 1000. Quando nós retrocedemos, quando nós caminhamos para a esquerda, dividimos por 1000. Capacidade. Capacidade é a grandeza que estima a quantidade de líquido que ocupa um determinado recipiente. A unidade padrão de capacidade é o litro. Meninos, nós só podemos falar em capacidade quando se trata de um líquido, tá? Nós não podemos utilizar esse termo para um sólido, para outro estado, se refere exclusivamente aos líquidos. Então, olha só, aqui nós temos uma tabela. A unidade padrão de capacidade é o litro, Essa unidade nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, É a unidade padrão. Quando nós abastecemos o carro, a capacidade de água da caixa que abastece a nossa casa. Então, é uma unidade que vocês conhecem bastante. À esquerda dessa unidade padrão, que é o litro, nós temos os múltiplos, decalitro, hectolitro, quilolitro. E à direita da unidade litro, nós temos os submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro. Para fazer as transformações, nós vamos proceder da seguinte forma. Quando nós avançarmos para a direita, vamos multiplicar por 10. Quando nós retrocedermos para a esquerda, vamos dividir por 10. Observem aqui o exemplo. Um carregamento de 20 caixas, cada uma contendo 6 garrafinhas de refrigerante, com capacidade de 200 ml. Chegou no armazém das capacidades. Qual é a medida desse carregamento em litros? Meninos, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar o número de caixas pelo número de garrafinhas por caixa, pelo volume de cada garrafinha. Então nós multiplicamos aqui, 20 vezes 6 vezes 200, que dá 24.000 ml, mililitros. O exercício pediu a resposta em litros. Então, vamos voltar lá na nossa tabela. Olha só, eu quero transformar de mililitro para litro. Então, nós vamos retroceder. Prestem atenção. 1, 2, 3 casas. Então, eu vou dividir por 10 sucessivas vezes. Vamos aqui, Observem. Eu vou pegar o número 2.400, vou pegar o número 24.000 ml e vou dividir por 10. Vou dividir por 10 novamente, vou dividir por 10 novamente, que é o mesmo que dividir por 1000. Dividindo 24.000 ml por 1000, nós obtemos 24 litros. Portanto, 24.000 mililitros correspondem a 24 litros. Relação entre as medidas de volume e as medidas de capacidade. Olha só, veja que a grandeza-capacidade é específica para os estudos envolvendo o preenchimento de recipientes ou reservatórios, com líquidos. Volume é a grandeza que exprime a medida do espaço. Então, quando nós falamos em volume, pessoal, nós podemos relacionar com sólidos, O volume de um determinado recipiente não está relacionado exclusivamente a líquidos como a capacidade. Então, nós podemos relacionar essas duas grandezas.
Prestem atenção nessa tabela. Olha só, o volume de 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. O volume de 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. O volume de 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Né? Vamos para os exercícios? Aplicar esses termos? Olha só. Vamos falar também sobre o volume de um bloco retangular. Observem, né, aqui nós temos a figura do bloco retangular. Esse bloco é chamado de paralelepípedo e ele tem três dimensões: o comprimento A, a largura B e a altura C. São 3 dimensões. Para calcular o volume desse sólido, nós vamos utilizar a seguinte fórmula: área da base vezes a altura. A base é um retângulo, então nós multiplicamos A vezes B. E a altura aqui foi representada pela letra C. Portanto, né, o volume de um bloco retangular é o comprimento vezes a largura vezes a altura. A vezes B vezes C. Observem esse exemplo. Olha só. Calcular a capacidade em litros da piscina cujo formato é um bloco retangular de medidas 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,6 metro de profundidade. Olha só, como nós vimos anteriormente, o volume é calculado pelo produto do comprimento, da largura e da altura. Então, nós vamos multiplicar essas medidas. O comprimento é 8, a largura é 5 e a altura é 1,6. Vamos multiplicar. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 1,6, 64. Portanto, o volume da nossa piscina é 64 metros cúbicos. Vamos voltar à nossa tabela. Olha só, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, para eu expressar, né, a capacidade dessa piscina, eu tenho que multiplicar por 1000, porque 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, vamos lá, olha só, 64 metros cúbicos. Vamos multiplicar por 1000. 64 vezes 1000, 64.000 litros. É a capacidade da minha piscina. Meninos, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. No próximo bloco teremos aula de História com o professor Fagner. Fiquem ligados e boa aula para vocês.